Ainda, se alguém tiver interesse em fazer algum questionamento aos nossos palestrantes, temos ainda 2 vagas ainda ali. Tá? Então é só colocar o crachá aqui, direcionar para o Danilo e Elaine, que eles encaminham a obra. Bom trabalho, pode conduzir. Pessoal, vamos começar chamando a Adilson. Adilson de Erechim. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa também. Muito boa apresentação, André, mais uma vez, né? Parabéns a todas as intervenções que foi colocado. Embora seja um pouco, de repente, tema de amanhã à tarde, mas eu gostaria de me adiantar e fazer uma colocação. Depende de dar uma contribuiçãozinha, mesmo que seja pequena, bem como também, de repente, alguma ponderação em relação ao que foi colocado um pouquinho. Eu penso que os congressos de trabalhadores, encontros, enfim, de agora por diante, eles têm que ser de uma forma diferente do que até se vinha conduzindo até então. Baseado no contexto, conforme se apresenta a perspectiva tão ruim que nós temos, conhecendo as pessoas que comandam, na verdade, o Congresso, que estão no Congresso, que foram eleitas, enfim. Então, o momento exige, na verdade, que a gente acabe tomando decisões que, de repente, não eram de nossa rotina anteriormente. E acho que os congressos, eles, de agora por diante, eles devem servir não apenas de debate, mas alguma coisa tem que sair daqui, ao meu ver, do que nós temos que fazer no conjunto para que possamos atingir um objetivo, mudar de repente a realidade um pouquinho conforme se apresenta. Eu ouvi todas as falas de forma atenta aí, mas gostaria de mencionar e ponderar de repente um pouquinho no que colocou o representante da ISP, apenas um ponto de vista, com todo o respeito, claro. Se é o que eu entendi, por exemplo, no movimento sindical, na organização sindical, foi defendido que seria, de repente, de ter feito uma forma de organização diferente do que temos hoje, ampla, com várias categorias, enfim, coisa e tal. Só gostaria de aproveitar também essa oportunidade. Eu tenho um posicionamento do que o contrário. Acho que era um posicionamento das centrais, inclusive até algum tempo atrás, pelo menos nesse sentido. Só que eu tenho percebido que na ponta, na base, não resolve para o trabalhador. Não resolve porque nós temos muitos sindicatos, por exemplo, estaduais, hoje de várias categorias, que o trabalhador lá na nossa base, por exemplo, de Erechim, não sabe nem quem são os dirigentes, não conhecem, enfim, coisa e tal. Então tem que ter alguém lá representando eles. Por outro lado, nós temos, nós não temos organizações que representam, na verdade, instâncias estaduais ou nacionais. Temos as federações, as confederações, temos as centrais e temos a própria SP, por exemplo, que representa, inclusive, de forma internacional em diferentes países. Então, assim, o que aconteceu até este momento, por que, de certa forma, nós tomamos de lavada, de repente, desculpe colocar dessa forma, mas alguma coisa nós erramos até aqui na estratégia, de repente, ou então a população de um modo geral aí que acabou faltando a aula aí de interpretação, né? Mas alguma coisa a gente deve ter, de repente, encerrando, errado, não sei, e que o momento não nos permite errarmos novamente. Então eu acho que nós temos que ter um olhar muito mais profundo do que fazermos, e realmente temos que fazer urgentemente, e não é para hoje, mas já é para ontem, né? Gostaria de colocar mais coisas, mas como o tempo não permite, mas apenas uma reflexão aí que a gente gostaria de contribuir. Obrigado. Presidente Milton.
Bom, pessoal, o debate aqui é política, né? É o que resultou da eleição. Mas eu também refletir um pouco sobre as questões do Estado. Né? Porque, assim, ó, poucos talvez saibam, alguns não sabem, mas eu fui talvez o único dirigente sindical algemado numa audiência de Justiça do Trabalho. Né? E eu sempre digo assim, as instituições, para que servem as instituições? Eu acho que esse debate, nós estamos agora discutindo o Ministério do Trabalho, por exemplo. O governo ameaça extinguir o Ministério do Trabalho, nós vamos ter que defender. Será? Essa porcaria, vamos ser sinceros, o Ministério do Trabalho é uma porcaria, não serve para nada. Ou alguém acha que serve para alguma coisa no Ministério do Trabalho? Só para incomodar, vamos dizer assim, aquele nem dente cariado. Serve só para incomodar. As atas do sindicato não querem mais homologar. As bases do sindicato, vários processos para Brasília, leva 4, 5 anos, não sai de lá. Está só uma exceção, não fiscaliza coisa nenhuma, não resolve porcaria nenhuma, e nós estamos preocupados com a extinção do Ministério do Trabalho. A Justiça do Trabalho, me perdoem, eu sei que tem advogados aqui, ela até serve, mas a Justiça do Trabalho não tem também atendido as necessidades dos trabalhadores. Porque nós que trabalhamos na saúde, principalmente, Claudir, talvez no metalúrgico, no comércio, seja um pouco diferente. Os juízes condenam, mandam pagar, ou mandam fechar, se for o caso. Nós não. Os juízes têm uma pena dos hospitais que dá pena. Ficam enrolando, não executam as sentenças, quando executam é parceladinho para o trabalhador. Quer dizer, não resolve também o nosso problema. Então nós temos uma situação assim, ó, defender que essas instituições do governo Bolsonaro, talvez é uma tarefa até para nós amarga, porque nós estamos defendendo aquelas instituições que para nós estão não sendo de pouca serventia, vamos dizer, de pouca serventia mesmo. Então acho que talvez nós temos que ver assim, por isso que eu digo assim, nós temos que organizar os trabalhadores para nós buscar as nossas pautas. O que o Adilson disse aqui, né, o sindicato tem que estar lá na base. Hoje, por exemplo, o meu sindicato está de greve, tem greve na UPA e no Hospital São Vicente, né? Nós não estamos lá na sede do sindicato. O sindicato está acampado lá na frente do hospital, junto com os trabalhadores, porque não pagaram o salário de setembro e de outubro. Né? Então o sindicato é isso. O sindicato não é um dirigente dentro de uma sede, bonita, atrás do birô. O sindicato se faz no hospital, na rua, no comércio. Então acho que nós temos que se preocupar com nós. Se nós começarmos muito nessa pauta, vai extinguir o Ministério do Trabalho. Que extingue essa coisa, né? Vamos nós nos organizar da forma como dá, como nós conseguimos, porque a nossa pressão vai garantir nossos direitos. E para nós fazer pressão, nós temos que estar junto com os trabalhadores. Então eu entendo assim, que tudo bem, defender, tudo bem, mas temos que ter cuidado nas defesas que a gente faz, porque o trabalhador mesmo acho que não gosta do Ministério do Trabalho, na minha opinião. Tem que polemizar, né? Castanha. Bom, sim, eu vou ser breve, tá? Mas como a questão é política, quero fazer uma provocação talvez mais pro Néstor, tá? Claudira, assim, uma coisa que eu acho que me preocupa muito dentro desse cenário que a gente tem hoje aí é a criminalização da esquerda. Dentro desse cenário aí, parece que tudo o que aconteceu de ruim nesse país é culpa da esquerda. É culpa dos comunistas, é culpa dos petistas, é culpa porque a gente estava aliado com Cuba, é porque a gente estava fazendo política financiando o Hugo Chávez e por aí afora, tá? Eu acho que nós precisamos desenvolver uma certa campanha, um pouco com o tempo, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas nós temos que desmistificar isso. Até porque se não fosse por culpa nossa, dos comunistas, dos esquerdistas, dos que tem socialismo na veia, é bem provável
que a maioria ou quase nenhuma política pública nós teríamos nesse país. Nós não teríamos sistema único de saúde, não teríamos, porque quem construiu o sistema único de saúde foram os sanitaristas da esquerda, fomos nós dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, tá? E isso está difícil, a gente se sente, de certa forma, um pouco impotente diante de tudo aquilo que vem sendo dito hoje. E parece que não é que o Brasil tenha dado uma guinada para a direita, ele virou o volante para a direita e está indo, parece que só para a direita, parece que tudo aquilo que a esquerda fez nesse país aqui, e não falo do período Lula para cá, porque quem construiu as principais políticas públicas, acredito aqui, foi lá, desde a nova Constituição, principalmente. Se não fôssemos nós, né, nós não teríamos nada desse país. Então eu penso, eu não sei como, eu acho que você tem essa receita, mas eu acho que nós precisamos fazer algo, tá, para demonstrar que aquilo que nós temos, não só que nós não podemos perder, tá, mas que a gente precisa encontrar meios de enfrentar esse problema, tá, de fazer com que a sociedade entenda. Tá? Veja os mais médicos agora. Veja a questão não teria mais médicos aqui se não fôssemos nós. Então, assim, eu acho que eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como é que, na tua visão, como é que nós vamos enfrentar esse problema. Tá? Isabel. Boa tarde a todos. Bom, na atualidade em que nós estamos vivendo, eu venho de um sindicato bastante simples, bastante pobre, mas agora temos uma sede alugada. Então, assim, a grande preocupação hoje é como vai ser para nós, dirigentes, que estamos chegando, aonde nós ainda estamos em fase de construção. Qual vai ser a nossa perspectiva daqui para adiante? Essa é a nossa grande preocupação, porque hoje nós temos uma arrecadação mínima que mal dá para pagar um aluguel. A nossa sede ainda está em fase de montagem, então nós fazemos chás, fazemos rifas, usamos a criatividade para sobreviver com o mínimo de arrecadação que nós temos. E nos dias de hoje nós perdemos um grande espaço para as associações. No meu entendimento, as associações que criaram as instituições nada mais é do que beneficiar o patrão, porque o que a associação faz? No final do ano dá um brinde e era isso. O que ela faz de social, o que ela faz de luta pelo trabalhador é você dar um brinde no final do ano. E infelizmente, nesse momento de consumismo, os nossos trabalhadores eles estão tão carentes que se conformam em receber uma bolsa térmica, um peru no final do ano, e tem um medo de partir para uma luta maior. Eu venho enfrentando isso. Nós, quando vamos assim, homologar alguma demissão, perguntamos para o trabalhador assim, em particular, depois que sai a patronal, né? Tu gostaria de reivindicar mais alguma coisa? Porque a gente sabe que tem muitos benefícios que são negados dos trabalhadores, muitos direitos que ficam ali ocultos e a pessoa acaba perdendo depois de um certo tempo. E o que a gente escuta? Não, o patrão fez o acordo, então vamos deixar assim. E aí o que acontece? O sindicato acaba perdendo a força, perdendo aquela luta que vai incentivar os próximos que virão. Então a nossa preocupação hoje é essa. Como é que nós vamos trabalhar daqui por diante, né? Contando apenas com aquela mensalidade mensal mínima no nosso caso, né? Alguns sindicatos são maiores, mas principalmente para nós, assim, pequenos, que estamos iniciando na caminhada, eu gostaria, assim, depois assim, de ter mais assim, um esclarecimento de como é que nós vamos nos comportar daqui por diante, qual a visão que a gente pode ter. Coragem a gente tem, né?
Bianca. Boa tarde, eu sou Bianca, Sim de Saúde Pelotas. Na verdade, o que eu ia falar já fui contemplada pelos meus companheiros que já falaram aqui. Na verdade, eu penso que hoje nós mulheres, eu vou falar pelas mulheres porque eu represento as mulheres, né? Nós temos que ocupar mais espaço. O enfrentamento que a gente encontra hoje dentro das instituições para negociar numa mesa com a patronal, sentado com mulheres, porque o nosso jurídico lá são 2 mulheres, né? Então, quando a gente vai sentar com a patronal, são 3 mulheres, né? Meu vice está ali também, mas ele fica sentadinho ali nos acompanhando, né? Os sindicatos hoje terão que se reinventar. Eu assumi o sindicato em 2016 e eu gosto de trazer a experiência de Pelotas, porque o nosso sindicato não tinha expressão na categoria, na base. Ninguém sabia o que era a federação, o que era a CNTS, o que o Corém fazia. Em menos de 2 anos a gente trouxe 3 excursões para Porto Alegre, a gente trouxe em eventos da federação, a gente indica o site da federação. Quando a gente coloca uma placa na frente de um hospital, uma faixa, a gente coloca a CNTS, a gente coloca a federação, a gente coloca a CUT. Tanto é que na greve, em 2016, eles achavam que o dono da CUT era o Milton. Se eu quero falar com o dono da CUT, eu quero falar com o dono da CUT, junto. O dono da CUT somos nós. Não, mas o dono da CUT estava aqui com vocês. Então, quer dizer, o trabalhador, ele não tem informação de tudo aquilo que ele pode ter de suporte. A gente assumiu um sindicato que não tinha preocupação de conversar com o trabalhador e explicar para o trabalhador o que ele tinha de direito. E o que o sindicato deveria representar? Porque as pessoas só sabem perguntar no telefone quando é que é o dissídio. Quando é que é o dissídio? Aí a gente faz aquele trabalho. O dissídio é assim, a gente tem a convenção, a gente tem que começar a desmistificar que o sindicato é só para o trabalhador chegar na recepção. Hoje o sindicato de Pelotas, o trabalhador chega lá e ele não tem que pedir para subir escada. Porque quando ele entrar na porta, a gente fala para a secretária, tem que esticar o tapete vermelho para ele. As associações que a Isabel falou, as associações, a gente tem enfrentado um problema com a Associação da Santa Casa, e se nós tivermos condições de ajudar a montar uma chapa e trabalhar junto com a associação, o sindicato tem que ir junto. Ele tem que ir junto e tem que caminhar. Porque o que o trabalhador quer hoje? Desconto em folha. Ele está com salário atrasado, se o sindicato pode dar esse suporte, fazer um desconto em folha, ele quer assistencialismo. Cumprindo o tempo, concluído. O tempo é curto, não dá. Mas então, assim, a gente tem que estudar a nova fórmula de reinventar o sindicalismo. A gente tem que sobreviver com a federação, a gente tem que sobreviver com a CNTS. Quando chegar material na base, a gente tem que distribuir. Se for 50 jornais, foi 30 materiais, a gente tem que levar para a base, a gente tem que conversar com o trabalhador, monta um jornalzinho, coloca no saquinho, tem que ter empenho, a diretoria tem que sair para a rua, tem que conversar olho no olho. As pessoas querem conversar, elas querem a mão no ombro. E isso tem que fazer. A gente tem que promover eventos, mesmo que vá 2, 3. O ano passado foram 7, depois no outro ano vai 8, vai 10, vai 50. Mas tem que reconquistar o trabalhador. E mostrar para eles que não vai ser esse governo que chegou, que vai destruir todo um trabalho de décadas. Um trabalho de luta. E nós temos esse compromisso de mostrar para o trabalhador que o sindicato não vai acabar. Quando as pessoas chegam lá e dizem, tá, mas o sindicato vai acabar agora com o Bolsonaro, né? Já teve diretor que perguntou. Eu disse, o sindicato não vai acabar, pelo menos enquanto eu estiver aqui, o sindicato de Pelotas vai continuar de pé e lutando e fechando portas, se for o caso, para garantir direito. Obrigada. Terezinha. Eu sou Terezinha e ninguém conhece na sala. Não, eu queria ir contrapor ao Milton. Eu me inscrevi porque fiquei preocupada com a fala do Milton. Que não é o seguinte, eu estou penando até hoje
porque tenho lá 4 anos, 5 anos uma reforma estatutária e o Ministério do Trabalho não botou a mão ainda para dizer sim ou não, né? Mas eu mesmo assim eu defendo a continuidade do Ministério do Trabalho. Vamos deixar para o cara da fazenda botar a mão naquele patrimônio que tem lá de recursos dos trabalhadores? Eu acho que não, nós não podemos entregar o Ministério do Trabalho assim. Tem coisa errada, tem coisa que atrapalha, tem, mas tem que fazer luta para mudar e não para tirar o pouco que a gente tem. Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho é uma grande porcaria, mas serve, deixa lá por enquanto, não mexe nela. Porque o Temer vai acabar mesmo, mas não vamos fazer nós que vamos dizer isso. Porque nós vamos sair apanhando aí na rua daqui um pouco. E eu acho que na questão da organização do trabalho, a gente não pode desprezar, a organização sindical não pode desprezar nenhuma proposta. Seja ela nós debatemos muito isso na federação. E por conta eu acredito que muito mais por conta das nossas vaidades pessoais, que nós não temos um sindicato único dos trabalhadores da saúde. Porque se nós quisermos, nós podemos organizar de tal forma que ele esteja na região, que ele esteja nos municípios. Eu acredito que a luta daqui para frente não vai ser votar 50 mil aqui na frente do Piratini, nem em Brasília. A luta vai ser organização por local de trabalho, por setor, por quadra, por quarteirão, porque se nós inventar de botar muita gente na rua, não sobra ninguém. Agora, se nós organizar a existência por bairro, por sindicato, por hospital, a luta se torna bem diferente. Eu acredito piamente nisso. Acho que nós não temos outra saída. É a nossa unificação, seja ela de uma forma ou de outra, mas nós temos que nos organizar nesse sentido e organizar a nossa luta por local de trabalho. Começa dentro de cada hospital. É ruim, é complicado? É. Os caras botam nós para correr, botam. Mas eu já fui tirada quantas vezes dentro do hospital e não morri? Quantas vezes eu fui para fazer sindicalização e 2 guardinhas, um cada lado, e o chefe do recurso humano me tocando para fora. E em vez de o pessoal ficar contra nós, cada vez nós tínhamos mais sócios, tanto que eles desistiram de fazer isso. Então eu acho que a nossa organização tem que começar por aí, gente. Tem que ser micro, tem que ser de forma tranquila, tem que buscar em cada setor. Senão eu não acredito, porque para mim, o exemplo de Ocupa Brasília, que nós tínhamos povo para derrubar o governo, inclusive, foi falta de pensar a estratégia de como que a gente ia agir lá naquele dia. Imagina que nós botamos o PSTU, nada contra o PSTU, o primeiro cara da frente chamando fora a Dilma e nós atrás defendendo a Dilma. Da onde que nós ia buscar resistência nisso? Não tem outra forma a não ser organizar por local. Eu digo o seguinte, e aqui eu vou repetir aqui o que o Walter Palmares diz. Tem que ser meia maratona de 100 metros para organizar os trabalhadores, senão não vamos adiante. Agora, para responder todas as perguntas e as falas de vocês, vamos passar primeiramente para o Claudir, depois a Denise e, por último, o André. 5 minutinhos, 10, 15, 20. Lá é o crono. Não, tá bem. Eu acho que eu devo. Nós estamos num período que muita dúvida. Ninguém tem certeza. Esquece. Se alguém tiver certezas aqui por aqui, vamos resolver. Esquece. Um falso profeta, como tantos outros que tem por aí, certo? Como aqueles que falavam que o kit gay está se caminhando e define a nossa vida. Não tem. O que tem é o seguinte, ó, nós sempre foi assim, tudo é ciclo na vida. Tudo é ciclo. Movimento sindical também, conjuntura também, a política também. Já tivemos muito mal na sociedade no passado, época da ditadura, muitos morreram. É verdade, morreram por defender a causa dos trabalhadores. Eu não consigo entender alguém que defende a causa dos trabalhadores ser apoiador do Bolsonaro, por exemplo, ser de direita. Tem dificuldade. Acho que é no sindicato rural,
daqueles burros lá, é normal, tem o pessoal, né? Lá os caras são grandão. Sindicato de Trabalhadores defende a causa dos trabalhadores. A causa do pessoal de direita é arrancar o couro dos trabalhadores. Então, começar arrumando sua casa. Se tiver algum diretor do sindicato que está atrapalhado, convide para se retirar. Convide para se retirar correndo, está no lugar errado. O sindicato já vai começar mal. Se tiver dúvida, qual é o seu papel nesse período, desse ciclo que nós estamos em marcha. Nós estamos contra a parede, nós somos emparedados pelo capital, não pelos pastores ou pelos ricos, né? Pelo capital. Que eles botam uma cortina de fumaça, não é isso? Uma cortina de fumaça para o povo se inverter, e aí vem escola sem partido, vem, né? Um monte de bobagem. E o que interessa é a reforma da Previdência, né? O que interessa é a pauta da estabilidade, do direito sindical, de pagar salário, de defender o SUS. Isso que interessa. SUS, as prefeituras estão tudo se enganando por aqui. Está fácil de segurar, vai ser mais difícil ainda. Então, tudo é ciclo. E eu agradeço o meu companheiro Castanha. De fato, eu lembrei, esse dia eu estava falando da minha mulher, meus filhos, 2 filhos adultos já, né? Uma casada e outra está casando, os 2 da área da saúde. Minha filha trabalha enfermeira no Conceição, meu mulher é fisioterapeuta no Gracinha, em Canoas. E nós estávamos conversando, eu lembro, falando para eles, eu lembro, no auge da campanha, estava um negócio comunista e tal. Eu lembrei de um episódio que eu tinha 10 anos de idade e morava na roça, em 1970. Bem vivido, né? 1970, passou um teco-teco, um avião lá em Passo Fundo, sou conterrâneo da Terezinha também. Passou um teco-teco na lavoura, assim, na roça, largou uns papel nas comunidades que falava dessa coisa dos comunistas, que jogavam criancinha para cima, que segurava a espada embaixo, espetava as crianças e coisa e tal. Que era para de modo de espalhar o horror nas comunidades, né? Mas meus pais sempre foram muito centrados, meu velho pai era brisolista, né? E tinha um certo discernimento das coisas. Explicava isso aqui não existe, isso é impossível, ele faz, dava uma explicação. E dava a impressão no auge da campanha agora que voltamos àquela década. Nós estávamos na época da Guerra Fria, na época que não tem nada a ver esse negócio, foi uma ilusão pregada. Conseguiram criar uma cortina de fumaça que criou aquela ilusão que todo mundo parecia que estava embriagado, bêbado, chapado, estava num outro mundo, entendeu? Um outro mundo, a vida acontecendo aqui, as pessoas com a cabeça uma paranoia. Tem culpado nisso, Castanho? Não sei, cara, onde é que nós erramos, enquanto errar. É possível ter errado mesmo. Acho que todo mundo tem erro. Acho que o Lula errou, o PT errou. Né? Embora a gente saiba que o PT e o golpe foi dado, não foi pelos erros do PT, foi pelos acertos do PT. Né? Embora erros houveram, o Temer errou e vai errar muito mais, porque, enfim, serve ao capital, e o Bolsonaro nem se fala. Então tudo é ciclo. Eu acredito, Castanha, que nós vamos acumular novamente. Nós vamos acumulando, eles vão botando a pauta, daí vai começar a violência, anota aí, eles falam que agora os militares vão passar o laço em todo mundo, certo? Vai começar a correr no MST. E aí já vem os preconceitos, os MST, invasão de terra, depois vem dos terrenos e tal, pura conversa fiada. Vamos visitar os assentamentos lá para ver o que é produtividade e agricultura familiar com renda, com produtos sem veneno, não é isso? Bombando aí. Mas instalaram essa coisa aí que está funcionando. Eu acho que é o ciclo, nós vamos superar esse ciclo com dificuldade, mas não vai ser dentro dos aparelhos, vai ser na rua, como a Terezinha, vai ser tomando iniciativa. A CUT, Isabel, a CUT está indicando 3 atitudes de curto prazo, 4 com a comunicação que já falei. O que a CUT está indicando? Ontem a gente reuniu, né, o Milton estava lá, fizemos um debate, por qual o caminho que nós vamos achar aí a resistência, fortalecer a resistência. Primeiro, então, a gente deve se juntar localmente. Tem alguém de Montenegro aqui? Não tem? Mas o que eu ia falar, vou falar tendo no tempo. Em Montenegro tem uma esquina dos sindicatos. A esquina dos sindicatos. Então, bem numa esquina mesmo, num canto da esquina tem o sindicato da construção civil,
No outro canto da esquina tem o sindicato dos metalúrgicos, no outro cantinho da esquina tem o sindicato dos químicos e no outro canto tem o sindicato da alimentação. Então tem 4 prédios do sindicato, assim, um de frente para o outro, bem na esquina, entendeu? E todos eles, meia boca do ponto de vista de ocupação de espaço, as categorias ficaram menores e tal, então só está sobrando espaço. Todos eles mal de dinheiro. Mas se juntem, gente, vão tudo para uma sede só. Se junte ali, faz um acordo, vamos compartilhar um único espaço. E aí vamos pegar o resto dos espaços, vamos alugar para arrumar um dinheiro, aluga, né? Faz um único setor de homologação, ali faz um único setor, economiza um troco a mais aqui para poder assistir a categoria, atender e arrumar dinheiro para fazer a luta. Se juntem, vamos criar os centros de referência sindical na cidade. Se vocês olharem as cidades de vocês, todos fizeram prédios ótimos, melhoraram, a Prefeitura melhorou os prédios. Vamos juntar num prédio grande, bom, anunciar, não precisa vender patrimônio, eu conheço que está vendendo patrimônio, vai comer o patrimônio, depois vai fazer o quê? Então tem que se adequar, dizer, vamos criar os centros de referência sindical, nós vamos estimular isso, não perde pedaço. Não é feio se juntar ali para uma sede única ali e ter o seu espaço para o seu escritório, coisa e tal, mas o atendimento ser mais organizado, mais comum. O primeiro ponto é isso. O segundo, vocês viram que na reforma trabalhista eles botaram lá um ponto, está aprovado, que é os comitês de representante. Comitê de representante, local de trabalho. E o sindicato não pode se meter. Nem os patrões, nem o sindicato, está escrito lá, comitê de representantes. Uma hora dessa, porque isso foi votado para começar a fazer os sindicatos por empresa. Então lá, falou do São Vicente de Paulo de Passo Fundo, quiser a intenção, faz o sindicato lá só da São Vicente de Paulo de Passo Fundo, entendeu? É o sindicato por empresa, é o aluno do sindicato por empresa, é a base do sindicato por empresa. Nós estamos dizendo o seguinte, vamos começar a disputar, fazer, organizar os comitês sindical de empresa, as OLT, a gente vai falar isso aqui, comitê sindical de empresa, já tem boas experiências, inclusive mudando o estatuto, e a primeira base do sindicato não é mais o diretor, a diretoria. O primeiro ponto é, todos os integrantes dos comitês sindicais de empresa compõem a direção do sindicato. Então tem diretoria nossa aqui, vou dar por exemplo os metalúrgicos de Porto Alegre, que a base deles já é em torno de 180 diretores, para concluir, porque eles têm já 12 comitês sindical de empresa, e aí tem uma diretoria, mas o que aconteceu? Se instalou dentro das fábricas, tá? O sindicato está lá dentro, resolvendo o problema, da credibilidade do sindicato, associando, levando os reclames, debatendo, se formando, se capacitando. Está surgindo presidentes de sindicato a partir dessa experiência. Estava falando com o presidente lá, está difícil não me manter aqui, está surgindo uma galera nova das fábricas, entendeu? Com esse exercício de negociar dentro da fábrica e tal. Sim, mas e a estabilidade, como é que tu resolveu? Resolveu botando pessoas da CIPA. Resolveu porque eles têm que arrumar estabilidade, fundaram cooperativas habitacionais. O dirigente de cooperativa tem estabilidade, montaram 4 cooperativas habitacional, só que tem uns 40 caras que tem estabilidade. Pode-se expor daí nos comitês sindical de empresa, é um período de retomada, fazer as coisas acontecer. Então o comitê sindical de empresa pode estar orientando nessa perspectiva. E de resto, para não esticar muita conversa, tem contribuições importantes. Eu sei que a Terezinha falou aqui, já respondeu o Milton, vou para a mesma linha, viu, Terezinha? Porque o Ministério do Trabalho é uma porcaria, é verdade. Mas nessa carestia que nós estamos aqui, nessa dificuldade, se não tiver mais a outra que eu reclamar, se não tiver mais o sindicato, ao menos tem lá o Ministério Público do Trabalho, tem lá o Ministério do Trabalho que ele pode ir lá fazer uma denúncia, não sei se vai resolver, mas ao menos o cara tem onde ir, entendeu? Mas o Ministério do Trabalho não é só isso, é o FAT, é o seguro-desemprego, entendeu? Os caras estão de olho nessa grana do FAT, a grana do PIS. A grana do PIS, 72 milhões por ano, que o Guedes quer puxar para o Ministério da Fazenda, lá depois tu não volta mais de volta esse negócio, entendeu? Então tem que manter o que está aqui, menos a gente tem que tapar o nariz, entendeu? Por não concordar com tudo que acontece com esse sabor. As NRs, eles querem acabar com as NRs. As normas regulamentadoras dos frigoríficos,
das prensas, a INR bota um pouco de limite na exposição do trabalhador, isso passa para o Ministério do Trabalho, passa para segurar, não tem jeito também. E a Justiça do Trabalho, a gente também conhece o limite dela. Então, agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês, pedir desculpa aqui por algum exagero de minha parte, mas saibam vocês, a CUT, ela também sofreu e está sofrendo. A CUT, ela vive da receita dos sindicatos, do repasse dos sindicatos. Reduziu o tamanho. Reduziu até que não tirou o vigor político. Aquilo que é para nós ir para a rua e coisa e tal, está intacto. Nós estamos esperando as pautas, nós não podemos, tipo assim, botar a carroça na frente dos bois. Tem um monte de gente dizendo assim, não, esses caras agora querem se vingar porque perderam a eleição. Ele vai ter que apresentar a pauta e na sequência nós vamos fazer a reação. Natural, como sempre foi feito. E aí eles vão bater. Vai começar a reação, a violência. De qualquer forma, vocês guardem bem o que eu vou falar. Solitos, sozinhos, isolados, nós somos uma presa fácil. Então vamos se juntar localmente, reunir com os outros sindicatos, fazer o comitê de defesa da democracia, dos direitos e atuar em bloco. Alguém falou isso aqui, eu concordo, atuar em bloco. E aí ir acumulando novamente para um novo período. Tem eleição logo em 2020. Vai ter eleição em 2020. Quantos aqui vão ser vereadores? Vamos deixar tudo para o PSL, deixar vão estar desgastados em 2020. Começa o desgaste. O poder tem desgaste. Começa o desgaste. Então começa um novo ciclo de acumulação. Nós temos que estar inteiro defendendo a classe trabalhadora, mas não sendo ingênuo, ocupar os espaços. O filho do patrão vai para a política, o filho do trabalhador, o trabalhador do sindicato não pode discutir política, porque não pode. Tu vai na Fieres ali, só os caras discutem a política. Para nos ver, entendeu? E é o sindicato patronal. Não, mas o nosso sindicato aqui não pode discutir política, porque é política. Está certo, a nossa base é plural. Nós temos que respeitar a pluralidade. Mas tem que dizer o que está acontecendo, não pode ser ingênuo. Senão tem omissão da nossa parte. Tá bem, gente? Vamos lá. Vamos lá. Começar dialogando com a questão que o companheiro Adilson, cadê o Adilson? Ali, né, Adilson, que você colocou. Eu não tenho receita, não. Eu tenho uma formação política, uma visão, e essa visão é uma visão que vem de uma construção, de uma elaboração que apoiou bastante, está trabalhando aqui você. Está te importando. Obrigada. E que traz essa formação política que eu tenho, trouxe uma visão para mim, né, me fez acreditar nessa visão, nesse processo de um movimento sindical mais autônomo, classista, com menos amarras e menos intervenção do Estado na sua regulação. Essa é a minha história sindical. E no Fórum Nacional do Trabalho a gente construiu muito nesse sentido. Como pode um país como o Brasil ter a única organização reconhecida e regulamentada no local de trabalho como a CIPA? Como que a gente não tem as comissões sindicais de base? Cada sindicato dá um nome, né? Vou falar aqui como comissão sindical de base, reconhecidas, né? Metalúrgicos, comissão de fábrica, né? Reconhecidas no Brasil. A gente não tem a organização no local de trabalho regrada. Então, do ponto de vista de um reconhecimento de um sindicalismo enraizado a partir dos locais de trabalho, isso é muito ruim. E a gente acreditou. Então, fomos, construindo um debate de um sistema democrático de relações do trabalho, de onde não tivesse tanta intervenção da justiça do trabalho e o sindicato tivesse mais peso e mais força na negociação, por outro lado, tivesse mais respeito e liberdade sindical diante do patrão no momento de se organizar, diante do empregador, que o financiamento fosse um financiamento voluntário, e não um financiamento obrigatório, porque se tem sindicatos que fazem um trabalho
importante, sério, combativo com o imposto sindical. Tem sindicato que recebia líquido e certo o imposto sindical na sua conta e não fazia trabalho de base, porque era um desconto para toda a categoria, não só, né, para os sindicalizados. Então eu fui formada muito com essa visão, né, de democratizar a estrutura sindical brasileira com menos amarras e menos intervenção, inclusive da Justiça do Trabalho, porque tem uma falácia de que a Justiça do Trabalho é sempre a favor do trabalhador e etc. E não é assim. Agora foi tudo desmontado, certo? Não aconteceu o sistema democrático de relações do trabalho. Teve uma reforma trabalhista que pegou também o movimento sindical, foi trabalhista e sindical. O Claudio recuperou bem aqui. Era para ser uma reforma trabalhista e virou uma reforma sindical. Cortaram o financiamento sindical sem nenhuma alternativa. A gente vai ter que construir o que é, então, agora, a nossa nova organização. Estou vendo aqui que tem uma mesa importante amanhã à tarde, né? Desafios e propostas para a estrutura sindical da saúde para 2019 e 2020. Qual estrutura devemos buscar? Quais as lutas prioritárias? Fortalecimento e financiamento do sistema confederativo sindical. Se você não tem sindicato com financiamento, você não mantém o sistema confederativo. Então, está muito interligada essa discussão do financiamento dos sindicatos com o financiamento do sistema confederativo. E não tem receita, mesmo, né? O que eu estou dizendo é assim, o que você pensava, vamos supor, o que a sua visão política pensava e o que a minha pensava, não sobreviveram, certo? É um momento quase que de terra arrasada. Nesse momento de terra arrasada, como que a gente se reconstrói? Né? Não imperou nem a minha visão, nem a sua, certo? Acabou-se com o imposto sindical sem nenhuma alternativa. Então, como agora a gente se renovar, se reorganizar? Eu acho que é esse o debate. E acho que as experiências internacionais podem ajudar, inspirar, né? A gente olhar o que fizeram países que passaram por uma situação similar. Eu acho que é esse o papel de uma entidade internacional, trazer. E aí, quem vai construir qual vai ser a melhor forma são os trabalhadores, certo? E a gente pode trazer aqui experiências anteriores. O Castanha trouxe essa questão da criminalização dos movimentos sociais. Na verdade, da criminalização da esquerda. E a gente tem feito um debate que o governo Lula, por exemplo, não fez uma revolução socialista, implantando políticas de taxação das grandes fortunas, inversão da ordem da reforma tributária, reforma política. O que ele fez, e para o Brasil isso já foi uma grande ousadia, são políticas públicas, né, de inclusão, de combate à pobreza, que na Europa, lá no welfare state, já eram feitas há 50, 60 anos, desde o pós-guerra. Foi inclusão social, não foi nenhuma proposta radical, mas só isso já incomodou bastante o mercado, os rentistas, os capitalistas. Porque, como já foi falado aqui, quando você tem mais SUS, mais educação pública, quem está no mercado privado de educação, por exemplo, sente esse refluxo porque o Estado está oferecendo isso. Então, esses ataques, eles foram também articulados internacionalmente. A gente sabe disso, né? Que tem interesses privados internacionais no Brasil. Tem interesse privado internacional na privatização da água. Eu tinha falado na mesa anterior, gente, para vocês, que a gente teve duas vitórias, né? A da questão da Previdência e a questão da MP, né, de rechaçar a MP de privatização da água e do saneamento, mas que elas voltarão. Eu acabei de receber uma mensagem, o tal do Zap, né, o WhatsApp, do companheiro Pedro Blois, presidente da Federação Nacional dos Urbanitários, dizendo assim: prezados, o relator da medida provisória caduca agora representou o mesmo texto da MP em forma de PL. Seguiremos acompanhando. Então, derrotamos uma medida provisória, o deputado já se articulou e apresentou em forma de PL. Vai ser essa a nossa vida, né? Em 2019, em 2020. Então, essas ameaças, elas estão vindo muito
fortemente. E são interesses internacionais. A gente pode perder soberania nacional, não é só perder do ponto de vista do controle público e do controle social, né? O pré-sal, a energia, o gás, a água, o petróleo. É perder mesmo soberania, porque são empresas privadas, gente, internacionais que estão interessadas na nossa energia, na nossa água, no nosso gás. Então, esses interesses, junto com os interesses, como disse o Cláudio, de uma elite nacional sectária, acomodada, preconceituosa, né, violenta, que não admite compartilhar espaço público, não admite ascensão da classe trabalhadora, ocupação de espaços de poder de decisão, somou-se a toda essa situação que a gente está vivenciando hoje. E essa questão de olhar para experiências de países que então estão revendo as suas privatizações, porque a população está exigindo, e é importante que são países da Europa. Então, o brasileiro gosta muito, né, de falar, não, acha bonito ciclovia na Holanda, mas você faz em São Paulo o prefeito chamado de comunista, entendeu? Porque passou uma ciclovia na frente da casa da pessoa, ela tem que esperar para entrar com o carro. Então, a nossa elite é muito obsoleta mesmo, né? Muito obscurantista. Então, essa questão da gente ver essas experiências, eu acho que é importante nessa agenda de defender serviços públicos, né? De fazer a defesa, de falar, ó, Berlim está revendo a privatização da água, né? Diversas cidades da França estão revendo, a Índia está revendo a privatização da saúde, implantando clínicas populares sob controle estatal. Estamos falando da Índia, estamos falando de França, estamos falando de Espanha, estamos falando de Itália, de países, né, que são referência do ponto de vista do acesso a serviços públicos de qualidade. Então, acho que esse debate é importante da gente trazer, porque a forma como são tratadas as políticas públicas, né, o Bolsa Vagabundo, o Bolsa Família chamado, né, como se as pessoas não tivessem submetidas a critérios para poder receber o Bolsa Família, a forma como as políticas públicas são tratadas, a ausência de compreensão da importância disso para o país, inclusive da importância para o empresariado, porque as pessoas vão consumir mais, vão ter melhor qualidade de vida, é feita mesmo de forma muito equivocada, né? De forma muito ruim. Então, acho que é um caminho para a gente fazer a defesa, né, da esquerda e dos movimentos que construíram o tal do SUS, o SUAS, né, a política pública de educação e diversas outras políticas que não são obras de partidos, né? Eu acho que as políticas públicas no Brasil, elas são fruto de uma luta histórica, né, da reforma sanitária, da nova Constituição, que vários segmentos da sociedade se articularam, movimentos sociais, sindical, partidos, gestores do campo progressista, né, e defender essas políticas e mostrar como no mundo, inclusive quem optou por privatizar está revendo, que isso não é algo socialista, né, que os médicos cubanos estão em mais de 40 países da Europa, né? Não foi o regime socialista, barra petista, barra esquerdista, comunista da presidenta Dilma que os trouxe. Então eu acho que levar esse formato de serviços públicos de qualidade, porque a população está muito impregnada de um ódio ao não funcionamento, ao não acesso aos serviços, né? Ela está com muita raiva. Só que ela vai ver que não é a política do novo governo que vai melhorar esses serviços, e a gente aí tem todo um espaço de proximidade, de diálogo, de estar presente, de conversar e de defender as nossas pautas. E aí, indo para duas questões finais, a da Bianca e a da Terezinha e do Milton, a Bianca falou muito, falou também a Isabel, né, dos dirigentes que estão chegando. Cadê a Isabel? Ali, dos dirigentes que estão chegando, como ficam? Eu acho que os dirigentes que estão chegam num momento hard, pesado, mas também não tem uma cultura cristalizada, mais antiga, mais anterior, de como tem que ser as coisas. Talvez isso traga também mais possibilidades de formular, né, novas práticas e uma nova resistência, né? Acho, porque chega num momento pesado.
Então, também isso faz com que dê um estímulo para que essas pessoas que estão chegando no movimento sindical busquem para ter representatividade, para ter negociação, para ter sindicatos fortes, né, com peso diante dos empregadores. E quando a Bianca fala, olha, são 3 mulheres, né, 2 advogadas, uma dirigente, sentada ali na Justiça do Trabalho. Cadê ela? Não tá. Sentada ali em frente à Justiça do Trabalho para negociar algo. E é uma categoria, gente, majoritariamente feminina, né, a saúde. Em geral, nós temos 60%, 70%, às vezes até mais, de mulheres nos locais de trabalho. Isso não é à toa também, né? Que as mulheres estão nas profissões educação, saúde, de forma majoritária, porque tem uma cultura, né, de que as mulheres têm aptidão para os cuidados, para ensinar, né, teriam um dom natural, e isso não ajuda na hora da valorização salarial, porque não é tido como algo técnico, profissionalizado, é tido como um dom natural, ou como a gente já ouviu de muitos gestores machistas em relação à educação, de que não é que a professora ganha mal, é que ela é bem casada. Ela é mal casada, perdão. Né? Coisas machistas desse nível. Não, a professora ela é mal casada, não é que ela ganha mal. Como assim? Entendeu? Se a profissão de educar, de formar mentes, né, futuros profissionais de diversas áreas não é valorizada, ela tem que então ter um apoio, uma situação pessoal para a manutenção da sua sobrevivência. Isso é muito ruim, porque isso se enraiza numa visão de que você está trabalhando numa creche, ou na saúde, ou na educação, seja um dom natural, que não precise ser valorizado tecnicamente, né? É a desvalorização das profissões majoritariamente femininas. Então, acho que é importante essa reflexão de, junto à categoria, as nossas categorias, ter um sindicato representativo. Que os jovens olhem para aquele sindicato, as mulheres, os negros, as negras, o público LGBT e se sintam representados. Que aquela pauta interessa, que vale a pena ir para aquela reunião, aderir àquela campanha salarial. Eu acho que essas pautas chamadas identitárias, elas não são secundárias. E elas mobilizam muita gente. E o movimento sindical precisa valorizar mais essas pautas e articulá-las com as relações de trabalho. Porque nas relações de trabalho essas desigualdades se expressam fortemente. Não é algo lá longe do local de trabalho. O salário menor, o assédio sexual, o racismo. É algo presente, né, no nosso cotidiano. E se as entidades sindicais não valorizam, fica como algo secundarizado, como algo que não merece prioridade. E, por último, então, falar dessa questão do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu também, Milton, concordo com a Terezinha, né? Acho que tem uma parte da sua fala... Tá sozinho? Tem uma parte da sua fala que você fala, bom, pra que serve? Do jeito que tá, né? Se não tá resolvendo questões importantes, né? Agora... É melhor ter um meio de campo embolado, onde você possa pressionar, dialogar, para que sirva aos interesses coletivos e dos trabalhadores, do que não ter espaço de diálogo, de negociação, de fiscalização de recursos, debater para onde vai a verba do FAT, da FGTS, enfim, trabalho escravo, trabalho infantil, as convenções da OIT, como que o Brasil vai regulamentar, tem muitas ratificadas, mas não regulamentadas no Brasil. Então, assim, nós não teremos um espaço, uma porta para esse debate, para essa pressão, para esse embate, para a regulamentação do, bom, nós estamos nos reestruturando, não tem imposto sindical. Vamos então, o governo Bolsonaro, vamos então discutir critérios de representatividade para o financiamento sindical, como fizeram as centrais para o imposto sindical, debateram critérios de representatividade, que agora caiu, porque o imposto caiu. Mas se entenderam, né? Nos últimos anos aí, quantos anos, Ilmara? Que o movimento sindical, que as centrais sindicais estão recebendo o imposto sindical, receberam? Desde 2008. Desde 2008, né? Então por 9 anos, né? Quase até 2018, até 2017.
Então, assim, qual vai ser o financiamento para as entidades sindicais? Como vai ser tratado? Onde isso vai ser regulamentado? Bom, não tem Ministério do Trabalho, então a gente cai lá naquele parlamento que o André apresentou aqui pra gente a cara e vai, entendeu? Sem o mínimo de articulação governamental do movimento sindical com o responsável pela gestão das relações de trabalho no Brasil, defender uma pauta. Porque lá no Ministério do Trabalho, não é que não vai ter espaço, não vai ter mais ministério para dialogar, para chegar a algum acordo mínimo. Então, a gente vai de forma mais, como eu diria, mais vulnerável. Né? A gente vai de forma mais vulnerável cair no parlamento, cujos interesses a gente viu muito bem aqui, né? O André detalhou muito bem o mapa, não serve. Então, acho que era importante ter um Ministério do Trabalho, com todas as contradições que significaria ter o Ministério do Trabalho mantido no próximo governo, que esse governo representa. Mas é uma porta a menos para o movimento sindical apelar, articular, pressionar, puxar. E pautas importantes vão ser colocadas diretamente para nós irmos, né, de forma desarticulada, sem nenhum espaço de diálogo com o governo, lá no parlamento. E o parlamento vai começar, e o executivo começa então, provavelmente, a mandar um monte de ordem. Qual a posição do governo sobre tal projeto? Contra. Qual a favor? Qual E aí alinha essa bancada governamental, vota e pronto. Nós não vamos ter, né, um aliado, o Ministério do Trabalho como aliado. Olha, mas o Ministério do Trabalho foi ouvido e a posição, como é historicamente, né? O Ministério do Trabalho é ouvido em relação a projetos que dizem respeito a direitos, às relações de trabalho, organização sindical. Não vai ter, é direto nesse Congresso. Ou quem vai ser ouvido antes, né? Porque vai ter governo, não vai ter Ministério do Trabalho, não tem governo. É o quê? O grande Ministério lá da Fazenda, das Finanças, onde vai estar o Ministério do Trabalho? Né? Num super ministério onde os interesses são os interesses rentistas, financeiros. Que posição vai vir de lá? Não uma que nos interessa. Né? Então, eu acho, Milton, que foi uma perda não ter Ministério do Trabalho, mesmo sendo neste governo. Acho que era uma porta, um espaço, né, uma tentativa que nós veríamos de ter uma articulação maior. Então, acho que a conjuntura, ela está desafiadora, ela não está fácil para a gente não sabe exatamente os caminhos que, a gente não sabe exatamente os caminhos que o novo governo vai tomar, a gente sabe as ideias, né, e propostas que eles defendem, que não são interessantes para nós, mas a gente não sabe exatamente qual vai ser a estratégia. A gente vai ter que esperar um pouco mais para o novo governo assumir e traçar a nossa estratégia. Agora, uma coisa a gente sabe, a gente precisa se reorganizar, se renovar, se reestruturar para dar conta desse recado e desses desafios. Muito obrigada. Bom, eu não vou responder um a um para não estender muito, mas acho que vou pegar algumas falas para passar por alguns pontos que eu acho importante, dentro da perspectiva de tentar idealizar, que isso também é uma questão mais de imaginar isso e não, mas já numa relação histórica. Eu acho que o Gadir falou uma coisa aqui interessante que a gente precisava refletir, que é que nós temos uma sociedade, sociedade classe média preguiçosa. Uma classe média preguiçosa. E que eu acho que o movimento sindical virou classe média. Me desculpem a crítica. O movimento sindical, em certa medida, virou classe média. Ele se afastou da base, ele não precisava de ter filiado. Não é general, né? Não vamos generalizar a todos. Mas a gente vai precisar fazer essa reflexão. A gente não pode analisar o movimento sindical numa estrutura que era perfeita. A Isabel que falou o que fazer, porque ela é nova e tal, e aí eu colaboro com a fala da Denise. Talvez o ser nova vai ser mais interessante de trabalhar nessa diversidade. Porque lá atrás, aí por isso que eu queria fazer essa relação histórica, lá atrás tinha um sindicato
E eu militava à época no PCB, não sei se vocês conhecem o PCB, lá atrás, o Partido Comunista Brasileiro, eu era militante há muito tempo, bem lá atrás mesmo. E tinha um sindicato que era ligado ao PCB, o Sindicato dos Bancários de Brasília, que depois passou para o grupo do PT, que aí ficou com a CUT. Mas o sindicato fazia um trabalho e deu continuidade com o grupo do PT, que era, chamava assim, cesta básica. Era toda sexta, final de tarde, tinha um encontro com a base, aonde ele ia panfletar e convidar a base para ir até o sindicato, para tomar uma cervejinha, para tomar uma cachaça, para ouvir uma música, para conversar, e aproximava a base daquele sindicato. E ele ia diariamente, porque tinha todos os grupos que visitavam o sindicato, os bancos, para ir visitar a base, com um jornalzinho para debater o que está acontecendo. Banco privado que não deixava entrar, ele batia na porta, derrubava e entrava. Banco público tinha mais acessibilidade, conseguia entrar. Então tinha essa relação. E aí por que eu estou fazendo essa relação histórica? Porque agora, com a reforma da Previdência do Temer, houve um boom de todo mundo procurar fazer Previdência complementar. Não sei se vocês tiveram acesso a isso. Aumentou em 30% o número de Previdência complementar, Previdência privada, por conta de achar que não ia conseguir mais se aposentar. Eu tive um problema no meu cartão de crédito, tenho falado isso há algum tempo, só para relatar isso. Tive um problema no meu cartão de crédito e fui ao banco para resolver. E aí, a menina que estava me atendendo, que é minha gerente, né, do banco, falou assim: olha, você não quer fazer a Previdência? Aí eu, interessante e tal, mas vem cá, aumentou o número realmente de quem está procurando? Aumentou. Você sabe por quê? Acho que é por causa dessa reforma, né? Eu falei, o sindicato procurou vocês aqui para explicar da reforma? Não, faz tempo que eu não vejo ninguém do sindicato aqui. Isso é o dirigente sindical que virou classe média. Isso é o dirigente sindical que ficou preguiçoso. Não são todos. Não são todos. Com certeza não são todos. E tem uma outra característica que eu acho que a gente precisa retomar, e que a CUT fazia isso com uma certa qualidade muito grande, que era de formar novas lideranças. Nós não temos mais nenhuma escola de formação de novas lideranças. Nós não temos mais nenhuma. E isso serve para o movimento sindical como para a sociedade como um todo. Quem é o líder da esquerda ou centro-esquerda hoje? O nosso líder está preso. É o Lula. Não tem outro. Por quê? Porque não houve formação de novas lideranças. Em nenhuma escala. Porque nós tínhamos uma escala, era no movimento estudantil que passava para o movimento social, sindical, e que aí chegava à esfera política. Se a gente pegar a tradição disso, todos esses políticos mais tradicionais, Zé Serra, Aldo Rebelo, enfim, né, vários políticos passaram por essa trajetória. Uma condição de atuação no meio estudantil, depois vai para o sindical e chega ao político, por conta de uma formação que tinha por essas entidades. Hoje nós não temos mais isso. Nós nos afastamos da sociedade, de modo geral, nós nos afastamos de uma possibilidade de qualificar essa sociedade para um embate social mais decente, qualificado dentro do processo democrático, e agora estamos pagando, de certa forma, por esse preço. Aí nós temos entidades divididas, entidades sindicais aonde não dá para admitir, como o Gadir falou, que um defensor de trabalhador defenda e vote e faça campanha para o Bolsonaro. Mas tem, por falta de formação política. Me desculpe, eu não estou querendo, é porque a gente exagera um pouco na crítica, mas é pela necessidade que a gente tem de formular determinados pensamentos. A gente está falando aqui em unidade. Foi a palavra que mais, não a palavra em si, mas a expressão que mais ficou presente, a unidade. Nós vamos precisar unir os sindicatos, unir a classe trabalhadora, unir. Há 2 anos atrás, o que mais se via era a eleição do sindicato. Aquela eleição que foi perdida, o derrotado formava o sindicato. Ele não esperava 3, 4 anos depois para concorrer numa eleição do sindicato, não. Aí vem para o Milton a questão do Ministério do Trabalho. Quem destruiu o Ministério do Trabalho foram os trabalhadores. Não foi outra mão milagrosa que veio e tirou o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho era uma relação que tinha que ter com os trabalhadores. Os trabalhadores viam no Ministério do Trabalho
outras questões variadas que não a função que o Ministério tinha que exercer social. Era do registro sindical, era de brigar pelo registro sindical, porque ia brigar automaticamente pela contribuição sindical. E o Ministério se resumiu a isso. O Ministério é muito maior que isso, gente. Aí agora a gente discute o fim ou não do Ministério do Trabalho, mas quem acabou com ele? Vamos para o Ministério Público? Há uma divergência imensa com o Ministério Público. As denúncias partiam de quem para o Ministério Público? Dos sindicatos. Então, gente, é apenas para a gente refletir. Eu não estou fazendo uma crítica aqui. Pode ser para qualquer um, como pode ser para não. Mas é importante a gente refletir essas questões. Porque senão nós vamos continuar fazendo o mesmo discurso, com as mesmas práticas, dentro de um ambiente que está extremamente hostil para o trabalho que é desenvolvido pelo sindicato, que é essencial para a sociedade democrática. Sem o sindicato, a democracia não sobrevive. E é o que estão tentando fazer. Não estão tentando acabar com os sindicatos. Estão tentando acabar com a democracia. Ele é um pilar da democracia. Esse pilar abalado, acabou. A gente não precisa mais. Então, eu acho que essa reflexão tem que ser necessária nesse sentido. Às vezes pode parecer chato ouvir críticas, que é realmente chato, mas às vezes é necessário para a gente reformular as nossas posições e as nossas atuações. Então eu acho que a formação, mas a formação de base, não é só a formação do dirigente, é a formação do trabalhador lá, para ele entender o que é sindicato, para ele entender a sua posição política dentro dessa realidade de classe. Ele é proletário, ele não é o burguês. A gente tem que deixar isso claro. A gente não pode achar que o motorista de Uber virou empresário. Isso é muito comum hoje. Porque há uma divergência dentro desse processo de novas contratações, aonde ele se acha empresário. Aonde o MEC pode contratar 2 pessoas para trabalhar para ele, ele acha que ele é empresário. Ele é proletário tão quanto aquele que tem uma carteira assinada. Pior, né? Ele é mais precarizado ainda por não ter carteira assinada. Então a gente tem que valorizar essa relação de classe, posicionar a sociedade nessa divisão de classe. Você é proletário e lá está a classe burguesa que está te oprimindo. Para aí sim a gente partir para uma conscientização social e defender a existência das organizações sociais, sindicatos. Se a gente não tiver essa conscientização na sociedade, dificilmente nós vamos conseguir adeptos para as nossas causas e para as nossas entidades. Então eu acho que passa por aí. Me desculpem se eu fui muito pesado nas críticas, mas eu acho que a gente precisa refletir nesse sentido, tá ok? Obrigado mais uma vez. Eu tinha mais 30 segundos, mas... Tá, vou defender o Ministério do Trabalho. Ô André, nessas tuas críticas, eu quero que tu acrescente as comunidades eclesiais de base que a Santa Madre Igreja abandonou, e por isso está sendo patrolada hoje, que era as principais lideranças desse período aí de 78, até 80 e alguma coisa, eram lideranças formadas pelas comunidades das igrejas. Nasceu no mês passado e o médico Bolsonaro do leite já passei no significava ele nós somos um parto de criança. O cara que nasceu e disse que diga o que o doutor vai fazer com a criança. Como é que é o nome dele? Pessoal, nós sabemos que é um grande desafio que nós temos pela frente. Esse é o primeiro mandato como presidente. Tem a Bianca, tem os contos aqui que são novos. Então nós pegamos o trem pegando fogo, porque nós entramos numa época terrível, né? Então cheio de desafios. Sabemos que esse cara é estrategista, mas nós temos que aprender com ele e também formar as nossas estratégias. Então ele foi para a pior parte,
Nós sabemos que são mais de 80% das pessoas têm, como é que é? Preconceituosas, né? Então, tem o racista, que tem preconceito com o LGBT tem preconceito com o racista. Então ele foi esperto, ele juntou os dois lados e formou e foi aí que ele ganhou. Nessa pedra com a homofobia. Então nós também temos que montar uma estratégia de ganhar dele. Mas nós unidos, né? Todos nós fazer uma grande união e vencer esse cara. Que nós somos a maioria, né? Passo para o Danilo agora. Não? Então passo para Mas vamos lá. Foi lançado o desafio, basta nós ir para casa agora debater isso nas bases. Neste momento, quero solicitar os dois dirigentes sindicais, Danilo e a Elaine, para fazer uma entrega de uma lembrança da Preseres aos nossos palestrantes. Tá? Danilo, obrigado. Enquanto os nossos colegas estão fazendo a entrega, solicito a todos que permaneçam ainda mais um pouco no auditório. O Danilo também fazendo a entrega ao bom dia. Muito obrigado, André, Denise, Claudino, pela excelente explanação. Contribuiu muito para os novos entendimentos, os novos conceitos do movimento sindical. Neste momento, eu convido para desfazer a mesa. Tá? Colegas, após a apresentação de teatro que nós teremos, a gente vai abrir um breve espaço, se alguém quiser fazer alguma contribuição, fazer alguma pergunta, né? Ou fazer alguma correlação com a sua estrutura de base, tá? Não será nada muito amplo, tem que ser mais breve, até porque nós já estamos ali na hora, estamos todos cansados, né? E temos ainda mais andamento adiante. Com a direção de Diego Ferreira e os atores Gabriel Gonçalves e Luciana Mourão, e colaboração de Joana Casper. Esta é uma obra de ficção baseada em fatos reais. Com licença, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Muito prazer, o meu nome é Ricardo, e o seu? Eu me chamo Sônia. Ah, Sônia, sem mais delongas, eu preciso lhe apresentar os... exames admissionais. Pode ler, estão aí um por um. Radiometria, exame de urina,
Sônia, são exames como qualquer outro, ora pois. Como assim, como qualquer outro? Eu não tô entendendo. Eu sei muito bem pra que serve esse exame beta, tá? E eu não tô entendendo por que eu tenho que fazer ele Você agora. sabes muito bem pra que serve esse exame beta, é só fazer ele e pronto. Mas eu não tô entendendo, senhor. Por que eu sou obrigada a fazer esse exame? É que nós não podemos admitir que você entre na nossa equipe grávida. Mas eu pareço grávida por acaso? Isso parece muito preconceito. Quer dizer que uma mulher grávida não pode fazer as mesmas coisas que uma mulher que não está grávida, é isso? Entenda, desde que houve a reforma trabalhista, houveram algumas alterações. E o exame beta entrou como principal agente na sua contratação. Mas por que? Quem é que inventou isso? Antes isso não era obrigatório. Por que agora é? Pense você. Foi admitida. Pense. Só não imaginação. Grávida. De gêmeos. Você vai vomitar por todo o hospital. Você vai desmaiar por todo o hospital. E você vai pirar toda a nossa equipe. Você acha que pra nós, aqui da Lost, seria uma boa imagem? Ai, eu não sei nem o que pensar. Você meio que bagunçou tudo aqui dentro. Mas, senhor, eu preciso muito desse emprego. Eu acabei de terminar a faculdade. O meu pai, ele tá no meu pé, ele não sai de cima de mim. Você não entende, ele quer que eu... Guarda! Você precisa desse emprego. E eu preciso de você. Pegue uma. E eu estarei lhe esperando, ok? Falou, menina! Cada um que me aparece. Esta é uma história de ficção, baseada em fatos reais. Chefinha, por favor, chefinha, não me mata, por favor. Eu fiz tudo errado de novo. Chefa, por favor, chefa. Ai, o que é? Você de novo? Chefa, eu fiz tudo errado, me perdoa. O que você fez agora? Eu tava lá fazendo a minha função direitinho na minha sala. E aí chegou uma senhora muito querida pedindo pra me dar a vacina da gripinha. Aí eu peguei a vacina dela, dei 3 batidinhas, apliquei a vacina. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela tava sangrando. Ai, não, e eu olhei pra minhas mãos. Eu lembrei que a minha fobia de sangue voltou. Eu tinha 4 anos. Não, peraí. Como é que é? Um profissional da saúde que tem fobia de sangue? Aonde que você se formou? Não, melhor, aonde você comprou o seu diploma? Sabe o que você é? Olha pra mim. Você é um imprestável, um inútil, um burro. É isso que você é. Um inútil, um imprestável, um lixo que ninguém quis. E é por isso que mandaram pra mim. Porque acha que eu tenho cara de palhaça, de ter que estar admitindo gente que nem você. Levanta logo e dá um jeito na mulher lá. Vai logo, vai. Chefa, eu não sei o que fazer, ela tá desmaiada, chefa. Sabe o que você precisa? Você precisa disso aqui, ó. Eu sempre tenho isso daqui, porque eu sempre arrumo um asno igual a você. Tá bom? Pega o capinzinho, vem. Pega o capinzinho. Por que você tá lidando assim comigo, hein? Ai, você vai chorar agora. Você vai chorar. Vai lá, dá um jeito nessa mulher de uma vez. Vai logo, vai. Não, chefe, eu não Agora. vou. Eu não vou, chefe, eu não vou. Mas você não vai? Então presta atenção. Você tá demitido, seu inútil. Vai logo. Vai pro RH, agora. Demitido? Mas, chefe, eu não sei onde é o RH. Onde é o RH? Você sabe onde é o RH? Procura, tá me ouvindo? Porque você tá gastando meu tempo, tá desperdiçando meu tempo. A verdade é que você não sabe onde é o RH. Vai logo pro
moça ainda tá passando mal lá na minha sala. Mas eu fui demitido, né? Então, eu vou pro RH. Ah, você sabe onde é RH? Você não? Ah, eu queria saber onde é RH. Alô, é do Ministério do Trabalho? Eu tenho uma reclamação a fazer. O meu chefe ele me prometeu uma promoção e eu fiquei muito feliz porque eu sempre quis aquele cargo. Mas aí ele disse que só pode me dar esse cargo se eu for com ele para um motel. Isso tá certo, Ministério? Alô, é do Ministério do Trabalho? Eu fui admitido faz 2 meses e a minha função era uma só. Mas com o tempo foi acrescentando e eu não recebo por nenhuma das outras que acrescentou. Isso tá certo? O que eu posso fazer pra lutar pelos meus direitos? Alô, eu tenho uma reclamação a fazer. Eu tô terminando a faculdade e eu preciso fazer o meu estágio. Só que o meu chefe não quer me liberar pra isso. E agora, eu vou ficar sem meu diploma? Isso tá certo? Alô, eu fui assaltado aqui na clínica e roubaram todo o caixa. E a minha chefe quer que eu arque com as consequências. Só que eu não tenho esse dinheiro todo. O que eu posso fazer? Me fala, tem alguma lei que me defende? Alô, eu sou a única mulher no meu setor e querem baixar meu salário por causa disso. Isso tá certo? Alô, é do Ministério do Trabalho? Ministério do Trabalho? Alô, eu tenho uma Alô, está reclamação a certo? fazer. Me fala, Ministério do Trabalho. Está certo, Ministério. Isso tá Me certo? fala, tá certo. Eu tenho uma reclamação a fazer. Ministério do Trabalho, eu tenho... É preciso destacar a importância e a relevância da questão do assédio moral nas relações de trabalho. Inclusive, nesse momento, deve ter alguém passando por algum tipo de abuso. O abuso e o assédio são um dos temas mais enfrentados pela Justiça do Trabalho. E agora, talvez nem o Ministério do Trabalho a gente tenha mais. Como assim não teremos mais o Ministério do Trabalho? Quem é que te disse isso? Ei, segura pra mim, por favor. Claro, Ai, muito obrigada. eu que agradeço. Desculpa perguntar, mas pra qual andar você vai? Ah, é, pro 15º. 15º. Isso. Tá calor aqui, né? Peraí, o que você tá fazendo? Eu não posso tirar a camisa? Mas é claro que não, isso aqui é um ambiente de trabalho. E se entra alguém aqui, vai ficar meio estranho, você não acha? Estranho seria se você não quisesse que eu tirasse a camisa, né? Mas tá bom, por educação, eu vou colocar a camisa de volta. Talvez a gente tenha começado mal, né? Hoje é meu primeiro dia aqui. Ah, é mesmo? Seja muito bem-vindo. Eu realmente estou me sentindo muito bem recebido. Nossa. Como eu estava dizendo, o que você acha de me levar para o prédio? Conhecer esse prédio de 25 andares, parece pouco, né? Tem pessoas designadas para isso. Eu sou uma pessoa muito ocupada, não posso. Olha, desculpa dizer, mas você se encaixa perfeitamente no cargo. Me parece totalmente designada. Qual o problema? Olha só, você tá me assustando. Será que você pode parar de falar essas coisas? Tá. Se você não pode me levar para conhecer o prédio, eu posso esperar no térreo pra gente sair depois daqui. Você tá ficando doido? Você acha que eu tenho cara de alguém que sairia com você? Você acha mesmo? É que eu conheço uma boate ótima aqui perto. É muito boa. E você acha que eu tenho cara de que frequenta esse tipo de lugar? Você quer mesmo saber? Fica assim, escuta. Ah, me dá esse meu utensílio de trabalho. Me devolve agora. Calma. Me devolve, você que eu vou calma. chamar alguém. Ó, escuta, meu coração batendo por ti.
Eu posso esperar o que você acha. Olha só, espera sentado. Não, melhor, espera deitado pra não cansar, tá? Agora tá ficando bom, deitado. Na minha casa, na sua. Não fosse muito, para. Ai, que difícil. Ai, graças a Deus, chegou o meu andar. Muito obrigada. É o meu também. Como é seu nome mesmo? Sabia que você ia perguntar. Tome meu cartão. Cartão. Ai, que legal. Guilherme. De Sá. Junqueira. Ah, Guilherme de Sá, Junqueira. Sabe quem eu sou? Eu sou a doutora Érica de Souza. E olha que curioso, eu sou a sua gerente. Oi? É, isso mesmo. Você? É. Mas, desculpa eu falar, mas você não tem cara de gerente, muito menos que ocupa esse cargo. Ainda por cima você é preconceituoso. Quer dizer que só porque eu sou jovem demais eu não posso ser a sua gestora. Tá bom. É isso. Você é gestor e ponto. Agora, você é muito inteligente, né? Ah, com certeza. Você poderia deixar muito bem esse... Não me fala de mim, não falei. Esse acaso aqui, né? Porque não aconteceu nada. Afinal, Com certeza vai ficar aqui, sabe por quê? Porque presta atenção, eu sou a sua ex-gerente a partir de agora. E sabe por quê? Porque eu detesto gente que nem você. Eu tenho nojo de gente que nem você. E eu não tolero nenhum tipo de abuso. Não, muito obrigada. Ah, e faz o seguinte, sai de perto, desinfeta e tchauzinho. Tchauzão. Perdi o emprego, né? Mas eu não perco a oportunidade de mostrar esse coração batendo nem um pouquinho. Terro. Esta não é, de forma alguma, uma obra de ficção. É a mais pura realidade. A Lei 13.467 prevê mudança na legislação, alterando em mais de 100 pontos a consolidação das leis de trabalho. Por isso, é muito importante enfatizar a importância do Ministério de Trabalho, já que a reforma trabalhista pode ser uma realidade. Dessa forma, o que se mantém daqui para frente? como proceder? Portanto, é muito importante destacar a função do nosso sindicato. Nós não sabemos o que vai mudar. Nós não sabemos como vai se manter. Não sabemos como vai se manter hoje, amanhã, depois de amanhã. Mas é bom lembrar e ressaltar a importância do trabalho desenvolvido aqui para muitos dos trabalhadores da área de saúde. Portanto, diga não a todo e qualquer tipo de abuso. Muito obrigado. Algumas cenas até acho que meio comum para nós, né? Não é tão ficção assim. Tá, gente? Então, não sei se alguém quer fazer alguma complementação. Não? Então, assim, ó, muito obrigado pela participação de todos, tá? E aproveitamos para informar que o jantar será servido às 20 horas. Amanhã, dia 23, as atividades recomeçam pontualmente às 8h30. O café da manhã é servido a partir das 7 horas da manhã. Não esqueço que quem saiu da pousada deve retornar até às 23, depois não terá acesso, não adianta ligar nem para o Milton, que não tem como colocá-los de volta. Amanhã os trabalhos ocorrem pela manhã e à tarde. Na parte da manhã teremos às 8h30 o painel com a reforma trabalhista, a avaliação do primeiro ano da entrada em vigor e o que mudou nas relações. Solicitamos a todos que amanhã de manhã venham com a camiseta, essa que foi distribuída na entrada, tá? Para que possamos fazer as fotos ao meio-dia. Com todos um bom jantar e nos reencontramos.